Bom, muito bom dia a todos, a todas e a todos. Vamos iniciar a nossa conferência com uma pessoa convidada, o professor Vítor Amer, o professor titular da Universidade de Cádiz. É também um professor do Departamento de Didática da área de Didática e Organização Escolar e também pertence ao Instituto de Pesquisa para Estudos do Mundo Hispânico. Também pertence ao grupo de pesquisa Comunicação e Educação, Educomunicação, e é diretor de várias revistas online em educação, autor de inúmeras publicações. Senhor professor Vítor Amer, muito obrigado por aceitar este convite. Eu sou Paulo Brazão, vou fazer a moderação desta conferência, que se chama Novas Masculinidades. Passo-lhe a palavra, professor Vítor Amer, e um bom dia. Bom dia, gente. Vou começar pedindo desculpas, tá? Por quê? Porque meu sotaque será meio esquisito para vocês, tá? Eu tenho um sotaque meio brasileiro misturado com espanhol. É uma questão muito pouco acostumada, né? Só que eu morei muitos anos no Brasil, mas não consegui tirar meu sotaque espanhol, tá? Assim que eu vou pedir desculpa por sotaque, né? Mas eu acho que vai dar para compreender, para a gente se comunicar e para patinhar pelo menos um pouco de sensibilidade, né? Esta temática que eu acho que é precisa para a gente no século XXI. Daí eu gostaria também, quer dizer, né, segundo a introdução que fez o professor Paulo, né, que eu tenho um grande amor por ele, né? Um cara que eu gosto muito, né? Faz tempo a gente se conhece, né? Que para mim é uma honra estar com vocês, tá? Uma honra, inclusive para mim, um compromisso muito sério, né? A responsabilidade que a gente tem de falar, né? De falar com alunos da Universidade de Madeira, né? Sobre novas masculinidades. Eu acho que a questão das novas masculinidades está aí, faz muito tempo, não agora, faz muito tempo, inclusive séculos, né? E a gente tem um compromisso atual de refletir sobre estas realidades emergidas que estão entre nós e só tem que colocar os nomes precisos, nomes concretos, né? E ter aquelas questões para melhorar sobre o nosso desenvolvimento na vida cotidiana, no cotidiano, tá? Isso aí, né? É bom fazer uma lembrança sobre a questão que colocou o professor Paulo, né, Bração, que é a questão do minha formação e minha profissão, profissionalidade, né, na universidade. Com certeza, eu sou professor de didática, né, mas meu campo, minha área de trabalho é a educomunicação. Então, vou tentar me comunicar com vocês através da palavra, das imagens, mas também fotografia e vídeo. A gente tem, como quer dizer, um quebra-cabeça, né? Um pouco assim, né? Dito coloquialmente, né? Para falar sobre uma questão que para mim é muito importante, até a gente assumir, até a gente, eu acho que no interior do nosso corpo, né? Para poder viver no século XXI, que é as novas masculinidade, tá certo? Bom, eu vou colocar a seguinte diapositiva, meu slide, né? Que é o seguinte aqui, vou passar, aqui, ó. Vai gravar. Que eu não consigo passar, né? Como assim? Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Dá licença meu. Dá licencinha. Só que agora, vou tirar aqui, ó. Por que eu não consigo passar o slide, Paulo? Talvez porque o slide tem que ser posto no modo de apresentação. É cá embaixo. Será? Aqui embaixo eu coloco assim. No modo de apresentação. Isso. Sim. Aí. Tá.
Tá vendo, né? Tá todo mundo assistindo, né? Bom, eu coloquei... Um momento só, Sim, ainda não sim. Ainda estamos não? a assistir, Tá? ainda não. Desculpa. Será melhor fazer novamente a partilha. Sim, vou. Tá ok. Agora está a passar. Pode ser assim, se for. Pode ser? Pode ser assim, deste modo. Desculpa, Passar ao tá. lado. Isso. Vou colocar novamente, tá? Tá aí? Certo. Tá certo? Bom, então eu vou continuar, tá? Eu coloquei o título, né? Novas masculinidades. Eu coloquei minha carinha, né? Na parte superior direita, né? E embaixo, na parte direita, esquerda de embaixo, eu coloquei minha universidade. Só uma questão de protocolo, tá? Não estou muito ligado a essas questões, mas eu acho que devo apresentar, né? Minha universidade para compartilhar, inclusive, oferecer as possibilidades que a gente tem no futuro de compromisso, de trabalhar junto, de fazer projeto, né? Acho que seria bom para nós, né? Não somente pensando nessa universidade, que é uma questão muito interessante, muito ampla, né? Mas também em casos particulares, tá? Aí, minha universidade é a Universidade de Cádiz, minha faculdade é a Faculdade de Educação, e aqui a gente tem espaços, né, da cidade, né, de Cádiz, né? Uma cidade muito, eu acho que muito singular, né? Inclusive essa fotografia que eu trouxe acima é da época de Felipe II, como vocês se lembram por história, né? Felipe II tinha a questão da Espanha e Portugal, então o império, né? E por isso a cidade de Cádiz tem muita lembrança com Portugal, né? Com coisas, né? Sobretudo castelos. Né? Esse castelo aí se chama Santa Catarina, né? E foi feito na época de Felipe II. Então esse castelo você pode encontrar, inclusive na Bahia, em Salvador da Bahia, Recife, né? Em muitos lugares da América e também, por exemplo, em lugares que tinha colônia portuguesa, que agora é colônia espanhola, né? Por exemplo, Ceuta, né? É engraçado, né? A história, como estamos, eu acho que estamos juntos na história, né? E tomara também no presente e no futuro, né, gente? Tem a catedral, a sede da cidade e um passeio que eu coloquei aí, né? Um passeio à beira do mar, né? Para apresentar um pouco o lugar onde a gente mora, né? E trabalha, né? Bom, gente, vou colocar um negócio para começar a pensar juntos, tá? Eu me apresentei desde o ponto de vista teórico, do ponto de vista profissional, mas agora gostaria de colocar meu diário, né? Meu diário eh, didático e pedagógico, né? Há um professor que se chama Ian Jones, né? Anglo-saxão, que diz o seguinte: temos que preparar os estudantes para o futuro, não para o nosso passado. Eu acho que aqui temos a primeira reflexão interessantíssima para conhecer o que é, qual é o sistema dentro de nós, né, da nova masculinidade. Eu acho que temos que pensar em vocês, pessoa do século XXI, pessoa que vai ter um desenvolvimento profissional, pessoal, no segundo terço do século XXI. Nós estamos já, né, no trabalho, no dia a dia, no cotidiano, mas vocês têm agora a responsabilidade do futuro. Então, por isso, eu gosto muito deste pensamento de Ian, né, que diz o seguinte, vou repetir, temos que preparar aos estudantes, quer dizer, a vocês, né, para o seu futuro, não para o nosso passado. E por isso a gente tem esta questão ou preocupação sobre essas novas masculinidade. E daí eu fiz um quebra-cabeça pequeno, né? Não vai atrapalhar a gente, só para colocar um jeito de estudo, né? Certamente pensando na gamificação, né? Por um lado, a gente tem a ideia de colocar, por um canto, né, tem a gente a ideia de colocar os direitos fundamentais. A gente tem que falar, tem que pensar, tem que sentir nos direitos fundamentais das pessoas. Os direitos eu acho que são necessários ter presente em nosso cotidiano. Nossa hora de sair da rua, de ir ao mercado, de ir para passear com os colegas, beber uma cerveja, compartilhar
um piquenique, né? Qualquer coisa, né? Os direitos, o respeito. Respeitar a diversidade de nós. Os coletivos somos muito diversos. Felizmente, diria, né? Felizmente a gente tem diversidade. E essa diversidade é uma riqueza. Uma riqueza para a gente. Infelizmente, a gente não tem consciência disso. Hoje, para outro lugar, não tem essa questão, essa responsabilidade de uma olhada crítica. Por isso, eu coloquei na faixa de cima diversidade e respeito. Acho que é fundamental. Do contrário, a gente poderia ter um resultado, né? Um resultado ruim, que é a violência. Mas a pior da violência não é aquela violência que machuca, que uma mancada, um palavrão, não. Aquela que é invisível, aquela que está embelecida, aquela que fica bonita, entendeu? Mas no fundo é uma questão muito ruim, porque está articulada, foi pensada. Então, por isso, a gente tem que ter um comportamento muito ligado à própria contemporaneidade. O século XXI precisa ter um degrau para frente, né? Um passo à frente, né? Você fala em brasileiro, vai bola para frente, né? Para viver com justiça, né? Para sentir com justiça, né? Para colaborar com justiça. Do contrário, a gente é cúmplice daquelas pessoas que são irrespetuosas. Este pequeno quebra-cabeça, né? Um pouco maluco, um pouco desarticulado, né? Mas minha ideia é ter um esquema visual, tá? A possibilidade de você ter um percurso, né? Que é dos direitos fundamentais, passando pela diversidade e por respeito. Hoje aí, gente, a violência, para mim, é uma questão muito preocupante. Uma violência não somente física, não somente econômica, não somente verbal, sino também as omissões. Né? As omissões são também muito perigosas. E os homens, infelizmente, temos desenvolvido essa capacidade. Infelizmente. Porque a gente tem que pensar no século XXI, aquilo que falava Ayan. Do contrário, estamos sendo cúmplices das pessoas irrespetuosas. Bom, vou continuar. Eu falei para você no princípio da fala, né, da palestra, que eu estou muito ligado às fotografias, vídeo, cinema, né? Eu sou de educomunicação, né? E o meu campo, minha área, minha sensibilidade é fundamentalmente imagem, né? Então, meu recurso didático é a imagem, né? Então, eu coloquei aqui 5 fotografias, nenhuma é minha, nenhuma, né? São fotografias, inclusive, com prêmios, né? Internacionais, mas só é o pretexto para falar, para colocar coisa, né? Para promover a discussão com vocês, né? Então, é o seguinte, a primeira fotografia, para mim, é um canto. É um canto, é uma lírica, né? Se você me permite a palavra, né? Eufemismo, né? Da vida na caça, né? O respeito ao descanso. Aquela responsabilidade, corresponsabilidade. Uma palavra muito bonita, né? Corresponsabilidade, né? De um casal. Neste caso é um casal heterossexual, né? Poderia ser outro caso, né? Outra variante, né? Dentro da própria diversidade, né? Mas hoje aí, é o pai que pega o filho no colo, perto dele, no peito, né? Abraça, gruda, né? E a mulher descansa. Talvez, sei lá, né? Talvez, depois de dar o peito. E o pai pega o filho para descansar antes de deixar ele deitar, né? Novamente. Acho uma fotografia muito interessante, inclusive, branco e preto, né? Preto e branco, né? E, inclusive, a questão da composição. Eu leio essa imagem. Eu leio. E vejo aqui um pai com um filho na frontalidade, né? Na verticalidade, e uma mãe
no aspecto tangencial. Entendeu? É aquela questão me faz pensar, me faz ler a imagem. Primeiro plano, o pai com o filho. Depois, a mãe. Primeiro, é o filho com aquela comunicação, né, de pais, e depois talvez, né, depois do peito, né, da comidinha, né, aí o pai pega no colo, né, no peito, né, o rapaz, né. Aí tem essa comunicação, quase os dois em um. E atrás a mãe naquele plácido descanso, merecido. Tá? Embaixo temos uma lição que eu fiz na exploração, né? No sentido de que o pai chega, masculino, né? Chega à casa, talvez antes ou depois do trabalho, não sei, né? E está trocando a falda do rapaz, do menino. Entendeu? Mas olha novamente, a comunicação, a olhada. Entendeu? E temos novamente uma comunicação dentro da própria composição da imagem que é muito interessante para ler. Se você olha a composição da fotografia, né, começa com a letra L. Entendeu? Ler. É convite para ler. É uma espécie de metáfora. Desculpa, gente, mas eu gosto muito, das questões poéticas, né, da educação. Temos que reivindicar um pouco da poesia da educação. Então, o pai olha para o filho e o filho olha para o pai. Entendeu? Continua, rapidinho. Só colocar umas questões para aproximar a discussão com vocês, né? Seguinte fotografia, os cuidados dos filhos. Mas um filho pequeno, muito pequeno. Não é um rapazinho, né? Não é um garotão, né? Não. É um nenê. É um nenê. E o pai beija na cabecinha. Mas, de novo, a comunicação. O pai fecha os olhos, porque o filho também tem os olhos fechados. E os dois têm essa comunicação na pele. A fotografia embaixo é respeito ao trabalho dos companheiros. Nesse caso, uma companheira. A visão, aparentemente, é uma visão heterossexual, mas não estou pensando nisso. Deixa acabar o discurso, né? E a gente vai comprovar que não é isso, não. Tá? Só um pretexto. Tá? Uma mãe trabalha frente ao seu computador, né? Teletrabalho, sei lá, né? Mas olha novamente para o descanso do filho, do neném, do pai. Essa comunicação, essa questão, acho muito interessante. Porque aqui a gente está pensando já literalmente no conceito, na ideia da corresponsabilidade. Última fotografia, vemos um rapaz com seu filho, né? Talvez uma filha, sei lá, né? Que está mexendo na lavadora, né? Na máquina, né? De lavar roupa, né? Mas é importante também ter essa responsabilidade nos cuidados dos filhos, nos cuidados dos companheiros e companheiras, mas também no cuidado da casa, né? A casa precisa, todos os dias, uma rotina. E essa rotina passa por colocar a máquina da lavagem, tá? E normalmente é a comunicação. Mas aqui agora é uma comunicação com um sorriso. O pai está como ensinando, elevando ao filho ou filha, sei lá, né? Nesta cotidianidade de corresponsabilidade dentro do ideário que a gente está colocando sobre as novas masculinidades. E coloquei um interrogante para a gente pensar. Eu sou uma pessoa muito ligada também à cultura slow.
Cultura slow no sentido do tempo que a gente precisa para construir um pensamento. Deixa o tempo passar. De repente não é agora, é o futuro. É bom ter a gente do próprio tempo. E faz uma ideia no próprio tempo, porque a gente não precisa ter essa questão rápida, né? De pergunta-resposta. Deixa o tempo passar, deixa aquela cabecinha nossa deitar um pouco as ideias, né? Para compartilhar no futuro. De repente, a ideia cresce. Né? Cresce semeada dentro de nós. Né? Esta espécie de estufa que é nossa cabeça, né? Para crescer essas ideias no futuro. Bom, eu coloquei aqui na semântica, uma nova semântica da palavra masculinidade. Eu gostaria que você estivesse lendo comigo os diferentes 5 pontos que a gente colocou sobre as novas masculinidades. Para mim, nova masculinidade é uma masculinidade saudável, que hoje, desculpe, horizontalmente, longe do poder do homem sobre os outros grupos sociais, inclusive contra nós, próprios homens também. Entendeu? Estou pensando no fim, tomara, né, de uma masculinidade que não seja hegemônica, unicista, supremacista. Temos que procurar qualquer jeito, forma de violência do machismo, seja na linguagem, na física, na omissão, na cumplicidade ou na economia, tá? Estou pensando na masculinidade equitativa, onde se estão eliminando os roles de gênero impostos, né, durante séculos que afetam fundamentalmente as mulheres. Talvez, menos a nós, os homens. Eu gostaria de colocar um negócio, eu sempre sou da opinião que descansar é fazer outra coisa, né? Então vamos fazer outra coisa. Vamos descansar um pouco. Essa questão da equitativa é uma questão que vem de muito longe, os séculos passados, na época dos egípcios. Já a gente tinha essa dicotomia de rol de gênero. No contexto ocidental, os meninos, antes de ter nascido, a gente vai, compra roupa, coloca coisa, cor azul. É verdade, né? As meninas, na cor rosa. É engraçado, né? Essa questão está inspirada na cultura egípcia. Eles, na época, 5.000 anos atrás, já faziam essas coisas. Temos descansado um pouquinho, né? Voltamos às novas masculinidades. Estou pensando numa masculinidade positiva, onde desarticular as relações de poder e privilégios, sexismo, homofobia, e procurar novas relações igualitárias. Mais que igualitárias, eu diria que equitativas, inspiradas no respeito, na diferença, na diversidade, para ter umas relações contemporâneas do século XXI mais placenteras e harmoniosas. Por último, uma masculinidade alternativa com identidade igualitária, onde a palavra forte, a palavra grande, a palavra mesmo seria corresponsabilidade. Por último, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo
Eu tenho aqui o vídeo, se de repente a gente pode assistir todo mundo junto, né, na tela, né? Mas também coloquei aqui, licença, coloquei aqui para poder colocar no chat e assistir todo mundo o vídeo. Sei lá como seria melhor. O Paulo, como seria melhor assistir o vídeo? De repente, mando para o chat ou assistimos na tela? Qual é o costume de vocês? O Paulo, desculpa, Paulo, eu coloquei no chat um link do vídeo. A costume de vocês qual é? É assistir individualmente o vídeo ou assistimos todos nas telas conjuntamente? Como que é? É que eu não, desconheço. Oh, não tem som, não tem som, Paulo. Desculpa. Eu não Sim, consigo. as pessoas vão ver individualmente, Tá. mas nós podemos mostrar Assistir. aqui Isso. Tá. eh, Beleza, viu? igualmente. Bah, isso. Bom, gente, a questão é a seguinte: é um filminho espanhol, dura menos de um minuto, né? Questão, gosto muito daquelas pílulas, né? Aquelas questões de impacto, né? Porque eu estou muito ligado também à microaprendizagem. Então, eu gosto das questões pequenas para agitar nossa cabecinha, né? Nossos sistema neurológico, né? E aí estourar, né? Eu só coloquei uma questão. O protagonista. Não vou fazer spoiler. Não vou inventar a temática. Só o protagonista. Só no final, a pessoa que está na tela, né? Para quem noja. Para quem noja. E também, no princípio, vejam como são ovelhas. Metáfora, né? Ovelhas, né? Que seguem, né? A harmony, né? A música da harmony, né? Então, três questões. O começo, a música, o protagonista e o final. Entendeu? Seria um planteamento muito aristotélico, né? Mas princípio no desenvolvimento. Mas a ideia é a questão que vocês assistam com nós agora e depois tem um encerramento, onde a gente tem as ideias que coloquei no quebra-cabeça, né? Mais ou menos saem no filminho, tá? Vou compartilhar a tela novamente para assistir com vocês, né? De repente você assiste individualmente, né? Quando eu conto um, dois, três, a gente se conecta todo mundo e assiste, tá bom? Demora um minuto, a gente depois fecha e coloca novamente voltamos para assistir a palestra, tá? Sobretudo na segunda parte, que é a parte que eu estou mais ansioso, porque será a parte da discussão, do debate, né, com vocês, que eu estou doido por começar, por escutar, por refletir, por compartilhar, tá certo? Então, vou compartilhar a tela, sim, com licença, né? Vou compartilhar a tela e a gente vai assistir. Um, dois, três.
Eu fico. Será que tá. O aluno acabaram de assistir o filme? Será? Eu estou a perguntar, estou aqui a Tá, perguntar tá, se acabaram de assistir. Estou aqui a tentar saber. tá. Posso esperar, tranquilo. Sim. Gostou do filme? Eu adorei este filme. Eu fico arrepiado ainda. É verdade. Quer dizer, eu acho tão sensível, tão interessante que seja um homem idoso, que tome a iniciativa, o respeito, né? Que é uma lição para nós que nos achamos muito contemporâneos, né? E temos que olhar também a outras pessoas. E como sair um pouco, né, do nosso núcleo de conforto, né? Para saber que aí há dificuldade, que há ensino, que há aprendizagem, que há também necessidade, né? E eu acho que um homem idoso, né? Um avô, né? Que toma essa iniciativa, para mim é muito interessantíssimo. Será porque estou entrando já nessa fase daqui a pouco, né? Mas que é uma verdade que a gente nunca deixa de aprender, né? E de ensinar também. É engraçado, né? É E não verdade. precisamente tem que ser a universidade, né? A vida, o Exato. cotidiano ensina. Eu gostaria de saber se há alguma questão. Não, ainda não puseram, ninguém pôs nenhuma questão. É Eu, que deixa um tempinho para eles. sim, E existe também uma comunicação muito interessante com a saudade, né? Os olhos falam, né? E a cumplicidade das pessoas. Quando o homem vai à loja comprar questão para se arrumar, né? Para se aprender, né? Porque ele está fora disso. Ele é um cara que um homem masculino e heterossexual e tudo mais, né? Mas ele tem que fazer essa aprendizagem e a mulher da loja olha para ele, né? E para mim aquela questão é o segredo, né? O segredo da aprendizagem, né? Ele vai pela rua, olha um cartaz e olha para o cartaz e olha, como que questão eu fazer, né? E ele aprende também daí, né? Por quê? Porque está motivado. E a motivação é preciso neste processo, né? Este processo de para a maduração das pessoas. Se você não olha para frente, você não vai ver a realidade. Você vai fazer, para mim, se enganar. Vai se enganar. Fazendo o trabalho com nós e o aluno está aí, está chegando o aluno aí. vamos ver. Não.
Vamos aguardar só mais um pouco. Sim, dá um tempinho aí. Aquilo da cultura slow, né? Temos que recuperar essa questão, né? Tudo muito frenético, tudo muito maluco, tudo tá, pá. Deixa aí passar um tempinho, curte o filme, de repente estão curtindo o filme, de repente tive alguma complicação e tem que resolver, aí tranquilo, não é problema. Não há problema nenhum. Um aspecto muito interessante, quer dizer, antes de entrar propriamente nas questões da masculinidade, é o facto do filme retratar uma época natalícia, época de encontro, época de família, época de reencontro familiar. E é justamente nesse local tradicionalmente mais nobre onde se vai desenvolver aquela partilha. Sim. E também aquela questão que eu, quer dizer, não vou entrar se é uma questão para analisar, do análise, né? Mas que é a relação com álcool. Porque o JV é um whisky, né? Desculpa. E essa questão também seria uma questão social, né? Como a relação, o lar, a casa, né? Tradicional, né? Com aquela questão do vinho, né? O que é o vinho? O álcool, né? Do álcool. Isso, né? Que é a questão ser também motivo de reflexão, né? Para mim foi uma questão que foi um choque, né? Não gostei do assinatura final, né? Do JB. Tá? Mas para mim o mais importante é o jeito do homem com com o neto, né? Neta, né? E também com aquela comunicação do filha com o pai. A mãe é que abraça, certamente. A mãe é que dá a possibilidade de abraçar a mãe, o pai, com seu olhar. Fala. Aí toma uma complicação, uma complicidade de olhadas, né, de comunicação não verbal, que é muito interessante, né? É verdade que é a mãe que abraça, né? O filho aceita. A filha, nesse caso, né? Porque agora é a Ana. Agora é a Ana. Sim, mas é o pai calado, silêncio, que olha e fala, vai embora. Mulher para abraçar seu filho. Filha. É engraçado, né? Essa questão é machismo. Essa questão é masculinidade do passado. E a questão do avô é na questão da masculinidade do presente, do futuro. A sensibilidade, é respeito. Tem que ser feliz. Porque, para mim, o problema da nossa cultura é que nossa cultura ensina fazer, mas não ensina ser. Está entendendo, Paulo? Sim. Essa questão é que me faz pensar. Que sentido tem a própria universidade no século XXI? Que sentido tem tudo isso aqui? Fazemos matemática, fazemos linguística, fazemos história, fazemos pedagogia, mas não sentemos, não estamos sentindo, não estamos sendo pessoas. Mas sim. Mas são importantes. Porque a gente não tem que esquecer que a palavra universidade vem do latim universitas, ou universal. E a gente tem só uma antes para frente. Só, não, rapaz. Olha para um lugar, para o outro, um cantinho, para trás, para frente. Porque a vida é circular, né? Não é frontal. Para mim é questão para pensar com vocês, né? Curtir um pouco com você, eu fiz, né? A fala, né? Muito interessante e muito poderoso este jogo geracional. O facto de ser o avô a dar o salto na tentativa de comunicar com a neta. Sabe, né, outra questão também, que você gosta muito de vídeo, você vai mexer, vai trabalhar com vídeo etnográfico, né? É a questão do final. Ninguém pensaria nesse final, né?
nessa Sim, cumplicidade. Porque pensa, o velho é viado, rapaz, o velho tá saindo do armário. Não, rapaz. Se fosse, tudo bem, não tem problema. sim. Não tá. Mas o final que mostra não é esse, não. Não. É mesmo uma ponte de ensino para ser feliz. Para ser feliz. Ser feliz na família, ser feliz consigo mesmo, né? Com outras pessoas, na vida, no cotidiano. Há coisa mais importante que ser feliz no cotidiano? Se você é feliz no cotidiano, você poderia estudar, ser um bom médico, ser um bom, ter um bom, sei lá, pedreiro, né? Ser um bom marinheiro, ser qualquer coisa, né? Mas se você é feliz, se você está estragado, está agoniado, está aborrecido, você fica sofrendo e fazendo com que outras pessoas também sofram com você, né? Por isso que, Certo. para mim, o final foi espetacular. Foi espetacular e eu fiquei arrepiado, né? Agora estou me recuperando um pouco, né? Mas fiquei assim, né? Como contraído, sei lá, né? O final foi muito interessante, porque eu vi o sorriso da Ana, né? Que vi o sorriso da Ana. Quando ela descia do carro, né? Ela estava constrangida. Mas depois, com aquela questão do avô, aquela questão da... A menina, eu acho que tem um sorriso, aquela questão mudou, mudou, e acho que ela mudando faz que a gente mude também, de repente, né? Aí precisamos de ensino, mas também aprendizagem. E aquela questão que estava por compartilhar com vocês, a questão do desaprender, no sentido de rejeitar o que você não gosta para você, o que não interessa. Manda embora, botar no lixo. Tá? Isso é desaprender. Você tem que aprender, mas também tem que desaprender. E a universidade tem que ensinar do mesmo jeito que é aprendizagem, desaprendizagem. Pois é, gente. É engraçado, né? É engraçado. É muito interessante essa questão. Como ensinar a desaprender? Essa é uma tarefa, Sim, porque o ensinar a desaprender já está mais ligado com como ensinar a ser. sim, isso. Também não se ensina. É difícil porque não se ensina, aprende-se, com certeza. Mas a gente tem que ter presente, Paulo, na questão, o empoderamento. As pessoas têm que ficar empoderadas. E dar um passo à frente, empoderado. Talvez sempre a gente tenha dúvida se está errando. Mas na vida, no processo de ensino-aprendizagem, também tem o erro como uma possibilidade. Não temos que ter esse problema de errar. A vida está cheia de erros, nós estamos cheios de erros. O processo de ensino-aprendizagem contempla também o erro, mas não contempla a mentira. Entendeu? Fazer que as pessoas sofram. Isso não está contemplado na vida nem no ensino. Quer dizer, nossa profissão docente, né? Mas errar, claro que sim. Deixa a pessoa errar. Estamos aqui nós para ajudar. Mas mentir, fazer mal, passar mal, não, isso não, rapaz. Para já com isso, né? Para mim, essa é a nova masculinidade, Paulo. Não é só essa questão de ajudar na casa. Eu posso ajudar. Ou compro uma máquina, né, que faça o trabalho, né? Tem que passar basura. Tem uma maquininha aí que vai virar, é automática, você coloca no aplicativo, ela limpa de 5 a 6, todos os cantos, menos o banheiro. Tá certo. Ele faz. Não é isso. Isso já está solucionado. Mas são outras questões de nosso próprio cotidiano que faz a gente crescer nas novas masculinidades. Que também que eu gostaria de ter falado com os alunos essa questão aí, né? Mas como fica gravado, né? De repente, outra Sim, vez, a gente assiste, e aquela questão de recuperar a cultura slow, a gente pensa e pensa e pensa, não agora, na caminhada para sua casa, no passeio, aí tá, porque alguma coisa sempre fica dentro de nós. Fica sempre, sempre fica. Os teóricos da
psicologia da percepção, fala que a pregnância, coloca o nome de pregnância, fica pregnado dentro de nós. Em algum lugar do nosso cérebro, né? Fica ali. É que sei lá o nome que fica, mas fica. E fica a vida toda com nós. Por isso, minha fala não estava só no cotidiano da limpeza, da colocar a máquina na lavagem, né? Não, rapaz, isso é muito fácil. Tem um número aí, você dá número, pronto. Sino aquela questão de crescimento humano. Para mim estava o foco estava ali, né? Aquela questão para crescer e, sobretudo, não sofrer, nem fazer que outras pessoas sofram comigo ou por causa minha. Né? E acho que as pessoas têm que ter também a palavra responsabilidade, mas também pensar que existe outra palavra que é corresponsabilidade. De repente, nesse toda a nova masculinidade, é preciso colocar e ter presente. Porque, do contrário, a gente se está enganando. Não está tendo um passo pela universidade. Só que a universidade passa por nós, não nós por a universidade. Está me entendendo, Paulo? Chegou de palavra, né? E somos nós que temos que passar por ela. Pisar o chão da universidade. E aí a questão. E outra questão também, Paulo, tem alunos da Universidade de Madeira, né? É a questão que, de repente, nós partimos de ideias erradas. Para mim, temos que sair da sala da aula, sair da universidade com mais perguntas que respostas. Engraçado, viu? Está me entendendo, pô? Que o aluno e nós estamos achando que estamos na obrigação, estamos de dar a resposta. Não, rapaz. Perguntar. É promover o conhecimento. É um jeito de epistemológico, né? A gente está falando de epistemologia agora. Como a gente pode contribuir a esse movimento do conhecimento. Como? Então, questão interessantíssima. O diálogo. O diálogo é fundamental. Inclusive com outras pessoas que não pensam como nós. Não é obrigado todo mundo pensar igual. Mas é obrigado a respeitar, escutar ativamente. Entendeu? Eu, por exemplo, quando as eleições brasileiras, muitas pessoas queridas que você conhece, né, torcíamos por Lula, né? Outros por presidente. Tem pessoas que têm brigado, rompido relações familiares, inclusive. Eu não rompi nenhuma, porque eu tenho as coisas muito claras, com argumentos. Entendeu? E nós, universitários, não temos que gritar, ficar lá, aquela questão. Essa cenografia, esse teatro, tá bom. Mas a gente tem que ter argumentum. Os romanos falavam do argumentum. A gente tem que ter desenvolvido esse argumento. E a gente tem que pouco a pouco, tá certo. Mas sempre para frente. Escutando, respeitando, lendo, mas lendo a vida, no jeito de Paulo Freire, né? Não estou lendo um livro, não, rapaz. Lendo um filme, fotografia, lendo um jeito da pessoa, entendeu? Lendo a vida, lendo o mundo, falava Paulo Freire, né? Uma questão tão hermosa, tão favorosa, tão linda, né? Que ainda não ficou velha. Está crescendo, né? Ainda, né? Entre nós, deve ter crescido entre nós. Aí, essa era a minha questão para compartilhar com os alunos, escutar as perguntas, porque de repente não tem perguntas, né? Mas é a questão que fica aqui gravado, né? Para a pessoa assistir. Não há perguntas agora, mas eu tenho aqui uma pergunta que eu ia fazer, já está respondida. É a questão do lugar de fala, quem é a pessoa do Vítor Amar e o que é que ele defende, como é que ele é, como é que ele vê, como é que ele sente estas questões da masculinidade. E já está respondida, já foi
já foi amplamente respondida. De facto, nós precisamos mesmo de reaprender a ser. E os espaços educacionais têm que ser para reaprender a ser. Levantar mais questões do que produzir respostas. Sim, com certeza, Paulo, com certeza. E essa mudança geracional que vem de um passado, de uma sexualidade hegemónica, não. Desculpa, Paulo, hegemônica é fálica. E fálica, sim. Fálica também. É fálica. Existe desde os tempos dos gregos. Eles tinham uma palavra muito interessante que era itifálico. Era falo muito desenvolvido, muito grande, né? Espetacular. Sim. Essa questão é dura também para nós, homens. Entendeu? É engraçado, né? Porque a gente tem que ter um conhecimento amplo para ensinar as mudanças. Eu sempre reivindico um pouco, dentro da minha sala de aula, o docente, o educador qualificado. Qualificado. Então, seria também muito interessante, na própria universidade, tentar que as pessoas sejam qualificadas. Segundo suas possibilidades, seus ritmos de aprendizagem, suas condições, suas características, né? Mas sempre temos que reivindicar uma profissão do educador, no meu caso de educomunicador, que seja do século XXI. A gente não pode ficar num conhecimento de gavetas. Não, tem que ficar num conhecimento da vida. Da vida mesmo. E a nova masculinidade é vida mesmo. Tem um passado muito grande dentro de nós, nossas costas, que inclusive para nós, que nós consideramos abertamente masculinos, novos masculinos, temos também nas costas, viu? Às vezes a gente vai corcovado por a rua. Tanto peso, tanto peso, tanto peso. É difícil tirar esse peso das costas. E também temos que compreender essas pessoas. Eu não entro em confrontação, eu não entro em briga com essas pessoas. De repente, tenho que encontrar um momento, a fala, o contexto idôneo para promover um pensamento sobre a diversidade. Está me entendendo, Paulo? Porque eu também sofro isso aí. E eu também tenho uma parte também de minhas contradições também. E sofro. E fico triste. Às vezes eu não consigo dormir direito, né? Essa questão é muito complicada. Mas também tento me compreender e compreender os outros. No sentido de ser humano. Ser humano. E as pessoas com essa tendência hacia as novas masculinidades, temos que ser sempre humanos. Está entendendo? Sim, humanos. É incrível, né? Que o ser humano tem que falar que tem que ser humano. É uma contradição. É como se um porco tem que você falar, porco tem que se comportar como um porco, ou galinha como uma galinha, né? Sei lá, né? Ou pássaro como pássaro. O ser humano tem que se comportar como ser humano. Para mim é uma questão, mas é mesmo. É mesmo. Foi excelente este tempo, este espaço de troca de comunicação, de troca de impressões. Sim. Só que deixar aqui com vocês meu e-mail, né? Sim. Meu correio para a gente. Se alguém tem vontade de falar no futuro, entra em contato comigo, eu vou corresponder. Sim. Sempre tenho esse costume. E você sabe disso, eu quase que respondo no tempo pronto, né? Porque eu quase sempre estou conectado por causa do celular, né? Que eu estou caminhando pela rua, chega tudo aí, né? Então, se alguém tem uma pergunta, alguma questão, pode fazer livremente, tá, gente? Está bem. Nós vamos terminar então o nosso encontro. Eu quero agradecer profundamente ao professor Vítor Amer
Vítor, muito obrigado por este espaço de qualidade, de comunicação de qualidade. Eu espero que este depoimento levante muitas questões na formação também dos nossos professores, porque nós precisamos de pessoas de qualidade, de facto. Sim. Obrigado, Paulo. Só gostaria de acabar com uma questão. Sabe que eu me sinto cada dia mais português, no sentido que tenho nascido uma sobrinha em Porto. Agora tenho uma sobrinha portuguesa, que se chama Júlia. Aí que mando um abraço para ela, os pais, Joana e Daniel, né? Ela é portuguesa e ele é espanhol. Assim que minha filha nasceu, faz 2 meses que nasceu, né? Em Porto, assim que eu estou já muito ligado com Portugal, mais ainda, né? Mas ainda, assim, que me sinto português e senti muito tristeza com o jogo do português que escrevi para você quando saiu da Copa, lembra? Aí, mas tudo bem. Assim que me sinto português mesmo por causa agora da Júlia também, tá? Gente, tudo bom para você. Desculpa qualquer coisa, tá? Obrigado. Muito obrigado. Eu vou terminar o nosso contacto. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez e mantemos sempre em contacto. Sim, Obrigado. com certeza, viu? Tchau, gente. Tchau.